Pode sentar. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso com a nossa vida. Deus é bom. Sabe, eu dei o título para essa pregação. Deus une, o diabo separa. Esse foi o título que eu dei. Deus une, o diabo separa. E eu queria que você abrisse em Mateus capítulo 19, versículo 6. Mateus 19, 6. Alexandre, aumenta um pouquinho, por favor, meu microfone. Mateus 19, 6. Acharam? Diz assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém separe. Que Deus uniu, o homem não separe. Essa é a primeira coisa que nós pensamos quando nós falamos em unir ou separar, né? A primeira coisa que a gente pensa quando fala em unir e separar é casamento. Por isso eu li esse versículo aqui. Principalmente se você puser Deus, né, na conversa, se você falar em unir e separar e Deus no meio da frase ou do pensamento, você vai pensar em casamento. Seria normal você pensar assim. Mas falar sobre separar e unir traz à nossa mente, né, muitas outras coisas, não só casamento. Nos traz à mente, por exemplo, a maneira do ser humano governar. Existe uma frase famosa, né? E eu descobri que não era, né, de quem eu pensava, que hoje, por exemplo, a gente percebe até o governo brasileiro fazendo isso. Se você parar para pensar, o governo faz isso, aplica um sujeito chamado Maquiavel. Eu descobri que o nome dele não é Maquiavel, é Machiavelli, porque ele era italiano. Eu nunca entendi por que era aplicado na Inglaterra, né? E eu achava esse nome estranho para ser um nome inglês, né? Porque não é um nome italiano, né? Mas era muito aplicado lá na Inglaterra o conceito dele de um livro chamado O Príncipe. E o conceito era, descobri também que o original não é o que a gente pensa, era dividir para reinar. Hoje a gente fala dividir para governar, né? Mas não havia governo naquela época, havia reinos, né? Então não era governo, estados, né? Presidente. Então era dividir para reinar. Esse era o conceito que ele pôs nesse livro. E que hoje a gente vê, né? Se você bota um contra o outro, você consegue controlar mais. E é isso que é feito. O ser humano faz isso. O ser humano aplica isso. Infelizmente, nós fazemos isso também. Não para governar, para reinar, mas nós dividimos. Infelizmente, nós fazemos isso muitas vezes a toda hora. E não só entre outras pessoas, mas sim entre nós e pessoas. Quando não é isso que Deus quer. Deus sempre quer unir, nunca separar. Seja no casamento, seja em qualquer relacionamento que nós tenhamos. Amém? Por isso eu vou convidar você agora para fechar seus olhos, para a gente orar, para que o Espírito Santo fale às nossas vidas. Senhor, que todos aqui tenham o coração aberto para ouvir essa palavra, Senhor. E mais do que isso, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale àqueles que estão agora sob, Senhor, nessa condição, sob, Senhor, uma influência, ó Pai, para que haja separação, Senhor, seja de que espécie for, ó Pai. E que todos aqui compreendam que não é esta a Tua vontade, Pai. Que todos aqui saiam fortalecidos, Senhor. Que todos aqui saiam cientes, ó Pai, daquilo que Tu queres para a nossa vida e, em particular, algumas pessoas que estão vivendo isso hoje, no dia de hoje, que precisam tomar posições, Senhor, que elas possam receber de Ti, Pai, a palavra que elas precisam, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu creio, porque eu senti no coração, que a palavra sempre é para todos, tá?
mas eu senti no coração que essa palavra é para uma ou mais pessoas que estariam aqui nessa manhã. Então, eu quero que você pense nisso, que você deixe o Espírito Santo falar a você. Amém? Amém. Puxa, só duas. Amém? Amém. Eu tenho que pegar você no tranco, né? Senão você não fala amém. Amém. Deus é bom. Então, pense nos principais ensinos bíblicos, nos principais ensinos de Jesus, não só de Jesus, mas antes, né, de Jesus vir à Terra. E você vai perceber ou descobrir sobre esse assunto, dividir e unir. E você vai descobrir verdades fantásticas que nós precisamos aplicar às nossas vidas. Essas verdades às nossas vidas. E algumas coisas que nós podemos pensar é: o bem quer unir, o mal separar. O pecado, ele separa. Ouça o que eu estou dizendo agora para a sua vida pessoal também. O pecado separa, o perdão une. Deus quer unir, Satanás separar. Amém? Compreendeu isso? Adão e Eva caíram no conto da serpente. Não era no conto do vigário, né? Não tinha vigário naquela época, mas no conto da serpente, que pretendia e fez separação do homem com Deus. E assim é até hoje. Satanás sempre quer nos separar de Deus. Não só de Deus, mas dos outros seres humanos. E a todo momento ele usa de todas as armas possíveis para fazer isso. Deus, ao contrário, sempre mostrou o valor da união. Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu ali estarei no meio deles. Ele mostra que nós juntos temos força, né? E não é uma força política, não. É uma força espiritual. Nós juntos temos força. É assim que deve ser. É assim que nós entendemos. Então, o Satanás, ele faz o inverso. Ele tenta separar. Até hoje ele faz a mesma coisa. A partir do pecado, uma determinada ação de Deus ele precisou tomar para poder salvar depois. É o único lugar que você vê Deus, e as pessoas não compreendem isso, Deus separando algo. Deus separou por causa do pecado. Aí eu ouvi, né, nós temos no evangelismo explosivo uma coisa muito interessante, que é uma figuração, né, sobre um omelete. Um omelete, e aí o motivo é outro, não é esse que eu vou falar agora, mas lá diz que se você tem vários ovos bons, se você põe um estragado, você não consegue comer o omelete, porque ele é batido, fica tudo misturado. Então, Deus, ele separou, é só para você entender o conceito, né? Por que Deus precisava separar? Deus precisou separar um povo para conhecê-lo. Ele precisou separar um povo para que Jesus nascesse daquele povo que adorava a Ele, e não a outros deuses. E aquele Jesus que nasceria, o Messias, salvaria a raça humana toda. Mas ele, Deus, separou um povo para ganhar a todos. Ele separou, na verdade, para unir. E nós vamos ver, né? É isso que acontece. Ele separou um povo para que a palavra dele fosse preservada, para que os mandamentos dele fossem dados ao homem, para que um povo seguisse a adoração como Deus queria, e aí ele iria conseguir salvar a todos. E isso fica muito claro, né, que depois o que ele quer é a todos, e não um povo separado, e até hoje as pessoas acham que há algo especial, né, no povo hebreu, no povo judeu. Não há nada especial. Eles foram importantes sim, porque deles veio o Messias, porque através dele, ou por meio deles,
veio a palavra. Mas Paulo deixa bem claro, ele sempre fala o termo assim, tanto para judeus quanto para gregos. O que ele quer dizer é, todos. E ele fala esse termo várias vezes. Então, Deus teve um objetivo em separar, para depois unir. E eu quero que você leia em 1 Coríntios, capítulo 12, abra comigo, 1 Coríntios 12, versículo 13, que é um dos versículos em que Paulo expressa isso, né? 1 Coríntios 12, 13, diz assim, acharam? Amém. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Amém? União para todos. Não há os escolhidos. No batismo nós somos unidos a Cristo. Essa é a ideia. Nós somos unidos a Cristo na sua morte. Esse é o símbolo do batismo, né? E na sua ressurreição. Quem fizer isso, quem fizer o batismo, está declarando que está se unindo. Ou seja, a morte que Jesus teve não foi à toa para ele. Eu estou me unindo à morte e eu vou ressuscitar com Cristo. Esse é o conceito do batismo, né? Então, na ceia também, o conceito é unir com Jesus. Inclusive, Jesus diz que quem não comer da minha carne não fará parte comigo. Aí os judeus, né, da época ficaram horrorizados. Como assim? Nós não podemos comer carne, nós não somos carnívoros. Na verdade, ele estava falando da ceia. Então, quem não participasse da ceia com ele, que não comesse da carne, que era o pão representando a carne, não teria parte com ele. Por isso é tão importante a ceia, é tão importante, né, o batismo. Então, comer o corpo e beber o sangue de Cristo, simbolicamente, é ter parte com Ele, é estar unido a Jesus. Deus sempre vai pela união, não pela mistura, mas pela união. Pela união. Quando o Espírito Santo não havia sido derramado, Deus precisou então separar um povo para que eles não se contaminassem. No entanto, após a pregação do Evangelho, após as boas novas, a revelação das boas novas, significa a revelação de que nós todos, essas são as boas novas, é que Jesus veio para todos, para o mundo inteiro. Essas eram as boas novas. Isso é que Paulo chama lá do mistério da fé. Por que o mistério da fé? Porque os judeus achavam que só eles eram para Deus. E não era isso. Porque era para todos. Esse era o mistério. E Jesus deixa isso bem claro quando ele diz assim: ide só para os judeus em toda a terra e pregue o evangelho. Foi isso que ele falou? Não. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. União em Cristo, no Senhor. União, é isso. Deus não separa. Ele quer unir todos a Ele. Deus sempre quer isso. A ideia de separação, né, ela traz embutida orgulho, ela traz embutido egoísmo. Quando e é verdade, tá? O conceito não está errado, porque escolhidos são aqueles que escolhem a Deus.
É isso que nós compreendemos da palavra. Mas quando você diz assim, eu sou um escolhido, eu sou filho do rei, eu sou príncipe, você só... E é difícil o ser humano fazer isso, separar uma coisa de outra. Isso não pode trazer orgulho para você. Isso tem que trazer para você a consciência de fé, somente isso. Se você entende o conceito que você é representante do rei na terra, eu sou filho do rei, filho do rei. Você antes era criatura, hoje você é filho, porque você decidiu seguir a Jesus Cristo, reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador. Então hoje você não é criatura de Deus, você é filho de Deus. Mas isso não é para você discriminar os outros. Se você é o verdadeiro representante de Cristo, isso vai fazer com que você busque os outros, que você una e não separe. E isso, infelizmente, muitas vezes faz com que as pessoas se achem, ou vistam tamanco alto, salto alto. Vistam salto alto. E aí a pessoa se acha, Não é para isso. Se Jesus se humilhou, por que nós temos que nos exaltar? Nunca o conceito é separar. O separar é só no conceito de santificar. A palavra santificar quer dizer separar, mas é santificar-se para Deus, não é se separar do homem. Então não deixe habitar em você o orgulho de ser evangélico, porque isso já dá para desconfiar que você não é como Deus queria. Você entendeu? Amém. Você entendeu? Amém. Eu preciso ter certeza que você entendeu. Amém. Deus quer unir. Jesus deixou, ou disse, que o principal mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas. E semelhante a esse, porque não pode ter diferença. É semelhante. Se você ama a Deus, você ama, e semelhante a esse, amar o seu próximo como a si mesmo. A ideia sempre é unir. Para nós, seres humanos, é muito difícil. Nós vemos, alguém nos agredindo, nós vemos alguém sendo arrogante. Isso acontece comigo. A vontade que dá é subir nas tamancas, E a gente às vezes faz isso erradamente, Mas não é isso que Jesus pregou. Nunca foi. Vocês entenderam que nunca é desunir, nunca é separar, nunca é reivindicar os direitos, sempre é buscar união. Sempre é, mas nós somos difíceis. Tanto que ele falou, está escrito isso, Jesus falou isso, que nunca foi a intenção de Deus dar o divórcio. Para ele o casamento era para sempre. Mas pelo coração duro do homem, em uma situação ele permitiria o divórcio, que é o adultério. Pelo coração duro do homem. Só por isso ele admitia. Mas o que ele quer sempre é a união eterna, nossa com ele, entre nós e aqueles que nos cercam. Não nos misturarmos, mas sermos unidos em amor, mostrar o amor de Cristo para essas pessoas. É assim que ele mostra, através disso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu semelhante, ao seu próximo, como a si mesmo. Então, ele ainda disse, quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, eu estou falando em outras palavras, a gente vai ler aqui, é mentiroso. Quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. 1 João, abram comigo, capítulo 4, versículo 20. 1 João 4, 20.
Procura lá perto do Apocalipse. 1 João 4, versículo 20. Posso ler? Amém. Está escrito aqui, ó. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama seu irmão a quem vê, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Nós mostramos o amor a Deus quando nós nos unimos, quando nós sofremos, quando aquela pessoa que é nossa inimiga declarada está sofrendo e você vai lá e ajuda ela, e dá conselho a ela, e mostra um amor que supera todas as barreiras. É isso. É isso. Os discípulos antes do Espírito Santo vir, eles não estavam preparados, sabe, para amar, para unir. Eles disputavam posição. Então tem um fato, né, em que eles disputam e dizem assim: Senhor, aliás é a mãe deles, né? Chega, Senhor, garanta para os meus filhos um lugar à sua esquerda e outro à sua direita, quando tu estiveres reinando no céu. Que absurdo! Isso significa egoísmo, significa querer levar vantagem. São coisas do ser humano, e essas coisas separam, não unem. Um casal, qualquer que seja, tem problemas porque nós não aplicamos o que está escrito na Bíblia. Ceder, né? Nós não aplicamos o que diz na palavra: amar mais o outro do que a você mesmo. Então, por isso, nós, e eu estou me incluindo, né? Senão minha esposa vai levantar ali: mas você não faz isso. Puxa, se segura aí, Márcio, por favor. Nós somos egoístas. Então, mas nós precisamos entender essas coisas e combater o nosso instinto, o nosso modus operandi, né? Nossa maneira de ser. Nós precisamos mudar. Aqueles discípulos antes não estavam preparados. Existe um fato, né, na Bíblia, em que dois discípulos, dois irmãos Boanerges, né, está escrito na palavra, eles pedem para Jesus: Senhor, podemos pedir para descer fogo do céu sobre essa cidade? Jesus não veio para quebrar, arrebentar, ele veio para salvar. Homens, eles eram homens, nós somos homens, nós precisamos do Espírito Santo nos movendo, para o Espírito Santo segurar o nosso eu, né? Manter ele ali, ó, opa, está tentando fugir aqui, ó, essa mãozinha saindo, ele vai lá e recolhe. Nós somos assim, nós precisamos do Espírito Santo. Eu sempre, né, eu tinha uma coisa muito interessante quando... Eu não sei se isso acontece com você, mas quando eu saía da igreja, eu estava sempre mais amoroso com a minha esposa. Não sei se acontece com você, mas quando você se alimenta de Deus, você se alimenta do amor. E ela não sabe disso, né? Quer dizer, eu já devo ter falado outras vezes isso, mas eu me sentia mais amoroso. Por quê? Eu tomei um banho do Espírito Santo, ouvi a palavra, né? E aquilo me renovava. É assim que nós devemos ser. Nós devemos ser sempre assim. Então aqueles homens, eles disputavam posições, eles queriam arrebentar, né? Sabe? Depois, aqueles mesmos homens que não admitiam algumas coisas, que queriam arrebentar, aqueles mesmos homens receberam Pedro, depois de Pedro negar 3 vezes a Jesus. Sabe, a vontade que daria para eles é: que absurdo, você está fora. Separava logo ele. Show, Pedro.
Você negou Jesus, cara. Sai fora. Eles não fizeram isso. Eles receberam. Pedro foi restabelecido pelo amor de Jesus. O amor de Jesus restabeleceu Pedro. Mas o amor daqueles homens, o amor daquele grupo, manteve Pedro junto deles. E é isso que nós temos que fazer. Nós amamos assim, mas hoje vivemos situações nas nossas vidas. Pergunte para você mesmo: eu amo ou eu separo? Eu ajo conforme Deus age ou eu ajo como Satanás age? Eu quero fazer com que as pessoas sejam abraçadas ou eu quero chicotear e arrebentar? Porque Deus quer salvar, Deus quer unir. Eu exerço o amor do Cristo, do Messias, ou a justiça dos fariseus. Nossa tendência é querer justiça, eu quero justiça. Então, a nossa tendência é essa. Será que eu exerço o amor de Cristo ou a justiça dos fariseus? Uma justiça que era cega e não levava a nada. Justiça e costume dos fariseus gerava só acusação e desunião. A nossa justiça, os nossos costumes geram desunião, acusação. Jesus veio para além da justiça. Eu ainda vou pregar, tá lá um esboço. Jesus, o fora da lei. Já tem um nome, ainda vou fazer, desenvolver essa pregação. Jesus, o fora da lei. Porque ele era além da lei, não porque ele fosse fora da lei no sentido de fazer as coisas erradas, é porque ele era superior à lei. Sabe, Jesus, ele tinha uma justiça que excedia a justiça daqueles homens, daqueles fariseus. Ele veio, para trazer justiça por meio do amor, que não acusa, mas une. O amor não acusa, ele une. Quando nós pecamos, nós estamos nos separando de Deus. E nós estamos deixando as nossas tendências, aflorarem. Se você se deixar, se permitir pecar, o que vai acontecer é que vai aflorar dentro de você, um monte de coisas ruins que você já tinha deixado para trás. Quando nós estamos, então, pecando, nós estamos nos separando de Deus, nós estamos perdendo a força do Espírito Santo na nossa vida. Nós não podemos perder a força do Espírito Santo na nossa vida. O pecado, ele foi induzido por Satanás naqueles dois, no primeiro casal, ele foi introduzido na terra por Satanás. Mas Deus, ele nos une pelo seu amor. Quando Jesus veio, ele fez duas coisas por nós, Ele expiou os nossos pecados. Ele veio e retirou, ele expiou. E ele fez propiciação, ele cobriu os nossos pecados. Então, o bode expiatório era aquele que levava a culpa. Então, Jesus levou a culpa pelos nossos pecados e cobriu os nossos pecados de Deus. Então, ele veio exercer justiça pelo amor. Ele, se fazendo sacrifício, ele fez isso. E nós precisamos, ao nosso nível, fazer o nosso sacrifício, de aceitar o erro do irmão, de aceitar que o irmão precisa de Deus. Quando você vê uma pessoa péssima, caramba, essa pessoa é terrível, devia ser consumida no fogo do inferno. Tinha que descer um raio na cabeça dela. Você já deve ter pensado algo parecido mesmo. Quando você pensar isso, você pensa assim: como ela precisa do amor de Deus. É isso. Como ela precisa do amor de Deus. E aí, algo dentro de você vai mudar. Você vai ter por ela uma compaixão. Você vai entender, não o que ela faz, mas o que ela é.
E aí você vai ter compaixão. Deus é amor e nos ama. Deus é amor e nos quer. Deus é amor e nos levará para junto dele. Porque o que ele quer é nos unir com ele. Mas nós, quando nós brigamos com os nossos parentes e os nossos amigos, ouça o que eu vou dizer agora. Quando nós brigamos com os nossos parentes e os nossos amigos, até com pessoas, desconhecidas, quando nós brigamos por qualquer motivo, nós estamos na contramão do que Deus quer para nós. Nós estamos na contramão do que Jesus pregou. Seja qual for o motivo, seja a pessoa que precisa que um raio venha na cabeça dele e destrua. Essa pessoa precisa de amor. Essa pessoa precisa de um abraço. Ela precisa ser transformada pelo amor de Cristo que está em nós. É isso. Tendo você razão ou não, não importa. É difícil fazer isso? É. Mas foi isso que Jesus deixou. Quando ele disse: se alguém te pedir a túnica, se pedir a capa, agora eu inverti, a capa da túnica ou a túnica da capa, não importa, dê tudo. Quando ele diz, quando alguém te der um tapa na face, dê a outra face. Quando ele diz, quando perguntaram para ele, quantas vezes a gente vai ter que perdoar por dia, Senhor? Aí ele falou um número simbólico. Ao dia, 70 vezes 7. Se não fosse simbólico, nós perdoarmos 490 vezes, eu estou fazendo a conta para você, que você tem uma certa dificuldade. Brincadeira. 70 vezes 7 são 490. Eu acho que a gente não consegue, a gente não tem 490 oportunidades de perdoar ao dia. Mas ainda assim é simbólico. Porque 7 é o número da perfeição, 10 é o número da totalidade, e é por isso que é 70 vezes 7, tá? É infinito o que você tem que perdoar. É a perfeição vezes a totalidade, vezes 7. Então, sabe? Nós, quando não perdoamos, quando nós brigamos, quando nós queremos a nossa razão, nós estamos fazendo ir na contramão do que Jesus pregou. Você tem que unir e não separar. Pensa na sua situação, no seu trabalho, na sua família, qualquer lugar que você esteja. O que você está fazendo é promover a união ou você está promovendo a separação? Eu vou dizer para você, se você está promovendo a separação, você está agindo como o diabo. Amém? Amém. Amém é só para compreensão, não para você fazer, tá? Amém porque você compreendeu? Amém. Eu não vou perguntar, não vou fazer a pegadinha amém para o que você está fazendo, não. Mas pensa nisso. Você pode ser aquele que separa ou aquele que está sendo separado. Não importa. Importa que você entenda que tudo que Deus quer é buscar unir, é amar. E para nós terminarmos, nós vamos ler de novo 1 João, capítulo 4, versículo 20. Só para terminar. 1 João 4, 20. Acharam? Diz assim: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Amém? Amém. E eu vou pedir para tocar uma música. Amém. Está aí projetado. É simples a letra. Simples
e profunda. Vamos ficar de pé? É uma música nova para você. Ela é muito antiga, né? Mas ela expressa aquilo que Deus quer para a nossa vida. Nós sejamos unidos em amor. Amém? Então a letra está aí. Unidos, unidos em teu nome, unidos, unidos, unidos em amor, unidos. Passa a outra, por favor. Por este mundo, paz e amor teremos. Aí repete. Por esse mundo, paz e amor teremos. Unidos, sempre unidos, tomemo-nos as mãos, iremos pelo mundo a cantar o amor. Amém. Vamos do início. Unidos, unidos em amor, unidos, unidos, unidos em amor, unidos por este mundo, paz e amor teremos. Por este mundo, paz e amor teremos. Unidos, sempre unidos, tomemo-nos as mãos, iremos pelo mundo a cantar o amor e a glória de Jesus enfim resplandecerá e o mundo se encherá de amor e paz. E a glória de Jesus enfim resplandecerá e o mundo se encherá de amor e paz. Mais rápido agora. Unidos, unidos em amor, unidos, unidos, unidos em amor, unidos por este mundo, paz e amor teremos. Por este mundo, paz e amor teremos. Unidos, sempre unidos, tomemo-nos as mãos, iremos pelo mundo a cantar o amor. Juntos com o seu irmão. Adalice, junta. E a glória de Jesus enfim resplandecerá e o mundo se encherá de amor e paz. E a glória de Jesus enfim resplandecerá e o mundo se encherá de amor e paz. Não disfarça, junta com quem está sentado, né? Junta. Vamos orar juntos no final. Amém. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo toque do Teu Espírito, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Que nós não sejamos desobedientes, Senhor, insensíveis, Senhor, ao Teu Espírito, Pai. Ó Senhor, aqueles que precisavam ouvir exatamente esta palavra, Senhor, que reconsiderem, Senhor, as suas posições, ó Pai.
Que nós não sejamos como os fariseus, Senhor, que queriam exercer justiça, mas que nós sejamos como Jesus, que queria exercer o amor, Pai. Ô Senhor, retira de nós, Pai, retira de mim, Senhor, essa necessidade ó Pai amado, de justiça, Senhor, de estar certo, Pai. Necessidade, Senhor, de nós querermos ganhar, ó Pai, porque isso é o justo, Pai. Que nós tenhamos na cabeça, Senhor, todos os dias, não só na igreja, Pai, mas no nosso dia a dia, Pai, que nós tenhamos na mente, Senhor, que o amor é mais importante, Pai. É o que nós te pedimos, te agradecemos desde já, Senhor, pela operação do Teu Espírito nesta manhã, Pai. E te louvamos por isso, e te agradecemos e te pedimos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Amém. Deus é bom. Que Deus abençoe você na sua semana. Que você vá em paz. Que você seja fonte de amor, não de separação, em todos os ambientes que você estiver. E que assim você seja abençoado por Deus. Amém? Deus te abençoe rica e abundantemente.